Fala galera do Aula D, Sr. Fábio Vietile aqui para mais uma aula de História Geral no nosso bloco de História Contemporânea. Galera, antes de começar a aula, já sabe, lembra lá, curte o canal do Aula D, te inscreve no canal do Aula D, nos segue no Instagram, se quiser segue o senhor também lá, @fvietile, para receber mais dicas aí, para poder estar por dentro das novidades aqui do Aula D. Galera, na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar um tema bastante importante, chamado Congresso de Viena, que dura entre 1814 e 1815. O Congresso de Viena é uma reunião dentro de um contexto do período napoleônico, em que os representantes das principais potências europeias reúnem-se em Viena, óbvio, né? Queridão, queridona, vão se reunir em Viena entre a primeira derrota de Napoleão, em 1814, e a derrota definitiva de Napoleão, a derrota na Batalha de Waterloo, lá de 1815. Galera, o que é importante a gente lembrar aqui do Congresso de Viena? Bom, em primeiro lugar, os concursos vestibulares, as tuas provas aí do ensino médio, eles geralmente abordam um elemento que é, de certa forma, simbólico do Congresso de Viena. O Congresso de Viena, ele representa, simbolicamente, a última grande demonstração de força do antigo regime, do absolutismo. Quer dizer, as grandes potências representadas e governadas por monarquias absolutistas irão dar uma grande demonstração de força ao restaurar o antigo regime na Europa. Aqui, queridão, tu já tem que estar ligado nesse sentido de restauração. Como assim restaurar a Europa? Restaurar o quê? A restauração do antigo regime, a restauração do absolutismo, a restauração, quer dizer, de uma sociedade dominada por privilégios de nascimento, por monarcas absolutistas e pelo controle ideológico da religião. Perfeito? Então, o Congresso de Viena, ele costuma ser caracterizado, simbolicamente, como o último suspiro do absolutismo, quer dizer, aquela última grande demonstração de força que o absolutismo irá dar ante a expansão do liberalismo. Essa é uma outra questão importante. Quer dizer, por que eles precisam restaurar o absolutismo? Por que os países europeus precisam aqui reorganizar as fronteiras europeias? Porque Napoleão Bonaparte, no período do Império Francês, havia iniciado uma grande expansão territorial. E como nós falávamos, quando Napoleão invade e conquista regiões distintas, não são apenas os soldados franceses que ele está levando, não. Ele está levando também os princípios do liberalismo. Então é preciso aqui, e o Congresso de Viena tem essa preocupação, sufocar o avanço dessas ideias liberais, sufocar os ideais de igualdade jurídica, sufocar a ideia de liberdade econômica, quer dizer, aqueles princípios tão caros ao liberalismo, ao iluminismo, que estiveram no cerne da Revolução Francesa e posteriormente, nós temos a expansão desses valores por Napoleão Bonaparte, serão combatidos pelo Congresso de Viena. É até interessante, Chu, que tu repare que posteriormente, vamos pensar aqui século XIX, na sua parte final, até início do século XX, o absolutismo ele vai sendo derrubado país a país, paulatinamente, todas as regiões abandonam o absolutismo. E tem um país que o absolutismo e o antigo regime se manteve de forma mais forte, e esse país foi onde? Na Rússia. Por que a Rússia vai ser o último bastião do absolutismo? Justamente porque lá os ideais do liberalismo não haviam se enraizado. Claro, Napoleão, não te esquece, foi derrotado na Rússia. Certo, Chuchu? Então, o Congresso de Viena, ele tem esses objetivos: restaurar o antigo regime e reorganizar as fronteiras europeias que haviam sido bagunçadas por Napoleão Bonaparte. Este congresso, ele vai ter como princípios condutores, quer dizer, como norte, aquilo que vai guiar as decisões
dos representantes dos países absolutistas, em primeiro lugar, a ideia de legitimidade. Isso daqui é bastante importante. O princípio da legitimidade está diretamente associado ao objetivo de restauração. Quer dizer, será rei de Portugal, será rei da Espanha, ou rei da França, né, que havia sido deposto na Revolução Francesa, aqueles monarcas que tinham a legitimidade dinástica. Então, no caso da Espanha, em que, como nós vimos, o rei durante o período napoleônico era José Bonaparte, o rei volta a ser um rei Bourbon, porque a dinastia Bourbon seria essa dinastia que tinha a legitimidade, tinha o direito ao trono espanhol. Da mesma forma, na França, a rei Luís XVI havia sido morto durante o processo da Revolução Francesa. Agora, quem irá assumir o trono? O rei Luís XVIII. Quer dizer, nós temos uma restauração de antigas dinastias dentro da Europa. Então, esse é o nosso primeiro princípio. O segundo princípio, eu acho, Ju, esse é bem interessante. Quer dizer, é a ideia do equilíbrio europeu. O Congresso de Viena, ele vai redesenhar as fronteiras europeias com o objetivo de evitar que uma nova grande potência pudesse emergir. Quer dizer, qual que é a ideia aqui? Se um país fosse muito beneficiado, quer dizer, ganhasse muitos territórios, ganhasse uma população muito maior dentro dos seus domínios, muitas jazidas de ferro, de ouro, enfim, se ele fosse muito beneficiado pelo Congresso de Viena, um país com grande capacidade demográfica, econômica e militar, o fenômeno Napoleão Bonaparte poderia ser repetido. Então, o objetivo aqui é fazer com que cada potência tivesse rivais da mesma altura, evitando assim a possibilidade de que um país obtivesse a hegemonia dentro da Europa. Então, dentro dessa ideia do princípio do equilíbrio europeu, nós temos o apelido do Congresso de Viena. Os vestibulares, de forma muito comum, chamam o Congresso de Viena de Concerto da Europa. Vê que o concerto aqui, meu querido, ele está escrito com C. Não é que o senhor é analfabeto, é com C e não com S, porque a gente não está falando de arrumar, a gente está falando de concerto, de música. O objetivo do Congresso de Viena é estabelecimento da harmonia dentro da Europa, com a eliminação dos conflitos, com a ausência de novas guerras. Estes os princípios e os objetivos do Congresso de Viena. Chuchu, vamos dar uma olhadinha como é que fica o mapa da Europa, para te conseguir visualizar legal isso daqui. Repara que Portugal e Espanha não terão aqui um aumento territorial, eles não recebem territórios, perfeito? Nós temos a Áustria com uma anexação importante de territórios, a Rússia anexando também essa região da Bessarábia, a Rússia que passará a controlar o reino da Polônia, o reino de Suécia e Noruega que vão se fundir. Quer dizer, a gente tem uma série de alterações aqui dentro do mapa europeu. O país mais talvez beneficiado territorialmente pelo Congresso de Viena, justamente a Inglaterra, que vai receber possessões ultramarinas. Vai receber, por exemplo, o controle da região do Cabo, lá na África do Sul, uma importante rota para o domínio das travessias comerciais. Então, a Inglaterra recebe a região do Cabo, vai receber a região do Ceilão, na Ásia. Quer dizer, a Inglaterra passa a se consolidar como a grande potência indiscutível comercial da Europa. Galera, esse é os princípios, os objetivos e as consequências. Agora, rapidamente aqui, para te lembrar, a Santa Aliança, que era um instrumento do Congresso de Viena. A Santa Aliança, ela era uma aliança militar, uma coligação militar, formada pelas potências par, Prússia, Áustria e Rússia.
par, Prússia, Áustria e Rússia. Essa coligação militar, ela tinha por objetivo o quê? Garantir as diretrizes do Congresso de Viena, sobretudo no que diz respeito à ideia de restauração do antigo regime, mas também com o objetivo de sufocar o avanço liberal na Europa e impedir a independência das colônias, impedir a independência do Brasil, da América Espanhola, enfim, o objetivo aqui é frear, brecar o avanço do iluminismo. Aí tu pode me perguntar, tá, Sor, mas por que a Inglaterra não vai participar da Santa Aliança? Claro, a Inglaterra ela é uma potência já liberal, então não faria sentido a Inglaterra ingressar dentro da Santa Aliança. A Santa Aliança, ela se caracteriza por uma ideia de unidade, de espada, a unidade militar, o trono, quer dizer, o absolutismo, e a religião como um princípio ideológico fundamental. Então, a espada, o trono e o altar, aquilo que vai unificar a Santa Aliança. Chuchu, deu certo a Santa Aliança do ponto de vista de sufocar o avanço liberal, sim ou não? Não, né, Chuchu? Ó, a gente está em 1815. Em 1822, o Brasil se torna independente. A América Espanhola, paulatinamente, vai se fragmentando e se tornando também independente. E, de certa forma, o liberalismo triunfou. Então, a gente pode, sim, dizer que a Santa Aliança e o Congresso de Viena, no objetivo de sufocar o avanço liberal, fracassou. Então, do ponto de vista de sufocar o liberalismo na Europa, naturalmente, fracasso. Agora, se a gente pensa do ponto de vista da harmonia e do estabelecimento da paz, o Congresso de Viena e a Santa Aliança são um sucesso. Claro, qual que é o próximo grande novo conflito que vai ter dentro da Europa? Primeira Guerra Mundial, apenas 100 anos após o Congresso de Viena. Então, a gente tem um fracasso no objetivo de sufocar o avanço liberal. Claro, é impossível sufocar as ideias, as ideologias, mas nós temos um sucesso no objetivo de estabelecer uma paz duradoura dentro da Europa, com a eliminação de conflitos. Sucesso, aliás, que é o que o Sor está aqui te desejando. Beijo do Sor e até uma próxima aula.